Porque todo mundo na faculdade acha que diabético é igual a não comer glicose. Isso ainda é pendurado, isso é levado para a vida. Que diabético não consegue ser um esportista. Pô, tem vários atletas esportistas, vários jogadores de futebol, tenista, natação, lutador de MMA, tá entendendo? Tem vários, pô. Mas você sabe trabalhar? Eu digo porque quando eu era atleta de fisiculturismo, todos os meus treinadores, ninguém sabia trabalhar. Era eu que tinha que controlar a glicemia e eles os restantes das outras atividades. Só que, tipo, tem dieta restritiva, tem dosagem de insulina, tem treino, e lidava isso como normal. Sabe? Ah, Túlio, tem tanta diferença? Tem. Tem porque são vários outros aspectos que a gente precisa observar, sabe? Vamos supor, se eu estou em dieta restrição calórica e eu passo cuscuz, eu vou comer menos cuscuz. Túlio... Você come muito cuscuz? Eu gosto de comer cuscuz. Só que eu uso alimentos de alta densidade calórica nas minhas dietas de definição muscular. Por que eu faço isso? Porque eu não gosto de ficar estufado com o volume aumentado de um alimento com densidade calórica mais baixa. Exemplo, eu prefiro usar o cuscuz do que a batata inglesa. Entendeu? Você precisa comer muito mais. Né? Então, é por isso assim. Mas eu não sinto tanta fome. Entendi. Já para uma pessoa que sente fome, seria legal a batata inglesa. Então, tá vendo que muda? Muda. Aí vamos pensar o seguinte. O cuscuz, a gente tem ali o amido, né? Então, qual é o fornecimento de energia do cuscuz na proporção da batata inglesa? É onde entra a carga glicêmica. Beleza. Se eu como cuscuz, eu vou ter energia mais rápido ou mais devagar do que a batata inglesa? É isso. Interfere também no treinamento. O nutricionista está sabendo disso? Quantos nutricionistas fazem dieta, sendo bastante sincero? Se for olhar, tem uns que não fazem nem cálculo, né, também. Então, não, mas eu não entro nem na profissão. Ele fazer porque assim, o treinar da gente, não estou dizendo de estética, eu estou falando de comer numa regularidade. É por isso que às vezes não consegue entender o que é que o paciente está fazendo. Porque a partir do momento que você não faz... Não faz, né? Isso. E assim, a nutrição e a educação física, a gente consegue fazer isso. É diferente de um cardiologista. Tá entendendo? O cara vai fazer uma cirurgia cardíaca, eu vou fazer uma cirurgia cardíaca em mim. Não, mas um dentista, eu vou fazer um canal em mim mesmo. Não dá. Então, assim, tem coisas que dá pra gente ser as nossas cobaias, não fazer com os pacientes e alunos da gente. Por isso que eu falo, prescrever dieta é muito mais difícil que prescrever um treino. Muito mais difícil. Muito mais difícil. Tá entendendo? Porque a dieta ela vai ser prescrita para gerar um reflexo de intensidade de treinamento. Você concorda comigo que a dieta vem primeiro? Sim. A dieta vem primeiro. Porque da dieta eu vou saber o quanto eu vou me alimentar, qual vai ser a correspondência que vai ser utilizada na característica da dieta, quantos de carboidrato eu vou utilizar para saber o quanto de intensidade no meu treino eu vou poder gerar. Do contrário, o meu treino vai vir primeiro e é a dieta que vai estimar mais ou menos como é que vai ser a relação do desempenho do treinamento daquele paciente. Entende? Então, quantos são os nutricionistas que trabalham integrados com seus respectivos personagens? Quantos são os personagens que prescrevem treino? Ainda tem personal que não prescreve treino. Então, você consegue entender que, para a profissão, não adianta a gente falar de valor profissional se isso ainda existe, né? Tá entendendo? Não adianta, porque, realmente, às vezes ainda está faltando muito. E como como a profissão da gente ela é multidisciplinar, então a gente depende de outras variáveis para que o paciente, aluno da gente, tenha resultado. Entende? Não é só da gente. Entendeu? Não é só da gente. A gente precisa do psicólogo em algumas situações, a gente precisa do médico do esporte em algumas situações, a gente precisa do cardiologista em outras situações. E às vezes a gente não consegue chegar até esses profissionais. Por quê? Porque às vezes a gente fica sentado. Eu já cansei de ir em médico. E eu sempre vou para médico quando é pepino, sabe? Porque eu sou aquele cara que gosta de... Nem parece, né? Eu sou aquele cara que gosta de... do BO. Isso. Eu gosto de um negócio assim, principalmente quando pisam no meu calo. Aí eu vou lá para conversar com um amiguinho. Pô, amiguinho, eu tô fazendo assim. Aí explico. Aí a gente sempre fecha parceria. Porque é muito difícil você ir ao médico para explicar o que é que você tá fazendo. Você vai como paciente? Não, eu ligo para ele. Tá. Fulano, você atende aqui no Harmony também. Você está livre agora? Eu estou pronto, eu estou passando aí para a gente conversar sobre o paciente tal. Pode ser, estou precisando da sua ajuda. Porque se eu disser que é para discutir, ninguém vai, né? Precisando da sua ajuda. O cara vai pedir ajuda, ele vai ficar devendo um favor. Aí a gente vai lá, malandragem, né? A gente vai lá e conversa.
mas a gente esclarece pontos, eu explico como é a metodologia. Provavelmente ele nunca viu esse cenário. Não é porque sou eu que estou fazendo, mas eu digo para você que todo mundo que faz dieta comigo diz que não, nunca fiz isso aqui. É difícil, mas a gente consegue ter resultados. Não só com contextos normais, como contexto patológico, porque eu trabalho com patologia. Rapaz, chega a dar vontade de fazer uma dieta com ele, né? Né? Você tem problema com açúcar, com carboidrato? Ou tá de boa? Aí a gente vai para aquela pergunta, né? Gordura ou carboidrato, né? Ó, E aí? então, a gente estava conversando aqui sobre tipos de alimento, tá entendendo? E aí a gente entra num cenário assim, que é um cenário também polêmico. Você pegou Os piores. uma No coisa caso, qual boa seria os agora. piores? Isso. Não, chocolate tem mais gordura ou carboidrato? Uma boa pergunta. Gordura. Quantos? Não, gordura. Só predominância. Gordura. Predominância, beleza. Pizza. Cara, tá bem equilibrado ali. Isso. Mas geralmente a pizza vem topada de queijo. Então vamos botar que tenha mais gordura. Pastel e coxinha. Gordura. Gordura. O hot do sushi. Também. Gordura. Gordura. O churros. Gordura pura. Gordura, muito açúcar. Perfeito. Mas vamos pensar o seguinte. Há 150 anos atrás, 100 anos atrás, os avós, os bisavós da gente, qual era a característica física deles? Eles eram obesos ou eles eram magros? Magro. Perfeito. Há 150 anos atrás tinha pizza. A primeira pizzaria de Marcel foi a Pizzaria Sorriso. Então, você já viu, né? Não tem. Chocolate. Não tinha nada, tinha nada. Tá entendendo? Coxinha, pastel, Tinha sushi hot. Não Aí tinha que- também. aí Pronto. que tinha mesmo. Você consegue entender que a gente coloca a culpa no excesso do carboidrato. Mas a dieta de antigamente tinha batata doce, inhame, macaxeira. No interior tu come muito ou pouco quando vai? come Muito. bem, come Então, por que a gente coloca essa bendita de estereótipo dizendo, eu fico muito puto quando eu escuto isso, dá até raiva, que o problema da sociedade está no excesso de carboidrato. Tá não, irmãozinho. O obeso norte-americano está sentado com um refrigerante do lado, porque aquilo ali para mim não é alimento. O refrigerante do lado, com uma pizza, com chocolate, com tudo, mas não tá com um prato de cuscuz, com uma macaxeira, com inhame, com arroz, com feijão, não tá. Não tá nem perto Então não disso. adianta a gente botar a culpa no excesso de carboidrato, porque é o carboidrato e gordura. Entende? E isso arrasta uma série de complicações, que eu tenho uma teoria da conspiração, mas isso é para outro assunto. Que, vamos lá. Quais são as últimas 4 dietas que foram criadas nesses 10 anos? As últimas, As 4 dietas. cetogênica. Cetogênica, low carb, jejum intermitente e carnívora. Todas as dietas que não estimam relações adequadas com o consumo de carboidrato. As recomendações das DRIs, as diretrizes de consumo alimentar da nutrição, elas falam que a gente precisa consumir de 50% a 65% de carboidrato por peso corporal. Ou por peso não, por característica de dieta. 50% a 65%. Aí eu lhe pergunto, vamos lá. Essa daí é boa. Pega o paciente bariátrico e pega o paciente fisiculturista. O paciente fisiculturista está aqui, ele faz esse off-season só para ganhar massa muscular, você acha? Não O que é que mais acontece aqui com ele fisiologicamente? que aumenta o percentual de gordura. Ele sobe um pouco o percentual de gordura, né? Um pouco. Por Aumenta conta a massa muscular também. Aumenta a massa muscular. Quase esses, hoje em dia, os ganhos de gordura são muito poucos, né? Eles aumentam muito mais água. Eles não fazem o booking, né? Eles fazem o off-season. E essa característica faz com Retenção, que... né? Isso, gere um pouco mais de retenção. Só que eu vou lhe falar. A mitocôndria, que é a organela celular responsável em pegar ali os lipídios, assim como também o piruvato, e converter em acetil-CoA para depois converter em lactato, para gerar o produto final do ciclo de Krebs, que é o ATP, ela precisa de glicose e também para fundamentar a relação lipídica, para formar energia. Você concorda comigo que uma mitocôndria sem glicose, ela não consegue ativar da mesma forma que quando essa glicose está presente? Que a mitocôndria precisa de glicose para poder também os lipídios ser metabolizados para produzir energia.
Então, se eu reduzo de maneira excessiva o carboidrato da forma que a gente tem hoje, todo esse cenário dizendo que é para reduzir. Tô lhe acompanhando. Já Você sei onde você ligou, vai né? chegar. Ligou, né? Então, mas eu vou mais longe. Mais longe de onde você está pensando, que eu vou andar mais uma casa. Essa eu vou andar mais uma casa. Então, vamos lá. A gente percebe que a termogênese adaptativa, que é justamente quando a gente passa a poupar a gordura e usar a massa muscular para fazer o quê? Proteína, aminoácido, proteólise, aminoácido, glicose e a neoglicogênese. Aquela glicose que a gente não está consumindo, ela vai ser produzida com base na degradação de massa muscular. Aquela gordura que está sendo armazenada em comida, ela não está sendo utilizada porque a mitocôndria está em inibição. Ou seja, o peso está saindo de onde? Da massa muscular. E a gordura está sendo poupada. Aí tá, tipo assim, tá perdendo até peso, mas o que tá indo embora é a Bariátrico. Bariátrico. Qual é a recomendação do consumo alimentar do bariátrico? 100 gramas de vegetal, 100 gramas de proteína, porque a gente ainda hoje fala que a proteína é quem faz a manutenção da massa muscular. Quem faz a manutenção da massa muscular é a glicose e miséria. Só olhar na bioquímica. Entendeu? Mas a gente ainda continua reproduzindo situações do passado. Tá lá. O corpo produz glicose com base na degradação de massa muscular. Por que ele degrada? Porque não tem glicose circulante. Termogênese adaptativa. Por que aquela gordura fica ali e não é degradada para as pessoas que estão em dieta tão restritiva? Porque elas começam a perder massa muscular, mas aquela gordura fica ali. Porque está sendo armazenada. É uma gordura que não vai sair.